Estamos aqui reunidos para uma discussão na mesa de choque cardiogênico do 8º Workshop de Insuficiência Cardíaca, que está sendo aqui exibido pela plataforma NOSMED. Tenho a felicidade de estar comigo especialistas de todo o Brasil, Dr. Marcelo Montera, Dr. Gustavo Calado, Dr. Vitor Barzilai e Dr. Fernando Bacal. Uma honra poder estar com vocês aqui. Queria iniciar a nossa discussão hoje perguntando um pouco sobre a nova classificação do choque cardiogênico. Levando em consideração que a mortalidade do choque cardiogênico não caiu nos últimos anos, nas últimas décadas, Dr. Bacal, o senhor enxerga algum motivo para que isso de fato não tenha melhorado? E se a nova classificação permite uma conscientização maior da população médica, sobretudo no choque cardiogênico, antes dele se estabelecer de forma plena clinicamente? Qual a sua visão? Sandy, acho que já na tua pergunta você já dá um gancho importante para a resposta. O que a gente vê na prática é que o diagnóstico é tardio, a mobilização nas instituições, não existe uma padronização de atendimento do choque nas instituições, então o diagnóstico tardio, mortalidade alta, até identificar naqueles critérios tradicionais, esperando pressão, lactato, aí muitas vezes já é tardio. A nova classificação, ela linka a informação do que nós já sabíamos do classe funcional, do Intermex, mas com uma busca mais ativa, de uma percepção no momento zero daquele paciente de maior risco, de uma vigilância para que na transformação do paciente piorando do estágio do A para o B para o C, a instituição da terapêutica adequada possa acontecer. É claro que faltam os dados que mostrem o quanto isso vai impactar na prática diária. Mas o que nós discutimos na aula, sistematizar o diagnóstico. Identificar que aquele paciente precisa de uma monitorização, ele precisa ter exames básicos, ele precisa ter uma reavaliação continuada e acionar um time que possa tomar a decisão junto com o emergencista ou com o médico da terapia intensiva ou até mesmo com o médico do paciente para uma tomada de decisão mais rápida, porque temos dispositivos hoje que podem fazer com que manter o paciente vivo para uma tomada de decisão a posteriori. Então, eu acho que esse é o grande intuito dessa nova classificação. Identificar mais precocemente, sistematizar atendimento, estimular a criação desses times intra-hospitalares e, a partir daí, buscar os resultados futuros de uma entidade que tem uma mortalidade muito alta. Se continuar nesse cenário, vamos continuar vendo nossos pacientes morrerem, sem perspectiva de ir para um tratamento mais definitivo, né? E uma vez que o diagnóstico é muito tardio. Bacana. E Gustavo, qual a sua percepção da relação entre essa nova classificação e a classificação que a gente vem utilizando Intermax? O que ela agrega de diferente? Como a gente, na linha de frente, na instituição, de formas mais avançadas de suporte circulatório, pode aproveitar nessa classificação? Pode discorrer um pouquinho o que você pensa e qual é a sua experiência sobre isso? Eu acho que eu vou num gancho, como o Dr. Bacal falou, de uma percepção mais precoce. O Intermax ele foi desenhado para os dispositivos de longa duração, para colocar a gravidade de desfecho clínico dos dispositivos de longa duração, para que não tivesse tanta mortalidade no Intermax 1, paciente ir direto para um dispositivo intracorpóreo. Essa nova classificação, na minha percepção, eu vejo ela como apontando para um doente mais precoce que se toma uma tomada de decisão ou mesmo identificação desse paciente mais grave, né? Isso tem toda uma linha por trás, como você tinha mencionado na mesa anterior, que é você deflagrar intra-hospitalar todo um processo de linha de cuidados desse paciente, né? A partir do momento que ele na sala de emergência ou em alguma unidade, ele é visto como um doente potencial desenvolvedor de choque cardiogênico, ele já ser alencado para um time que vai cuidá-lo de uma forma mais efetiva. Bacana, eu acho que está bem claro aqui a percepção de uma estruturação e da organização de um time que comunique e atue de forma muito oportuna no tempo para esses pacientes tão complexos e graves como o choque cardiogênico. Marcelo Montero,
Você quer dividir com a gente um pouco da experiência da construção de um time na emergência focado na identificação precoce do choque cardiogênico? Eu acho que isso que você está colocando, Alexandre, é muito importante. Porque se a gente for ver, nós temos uma linha de tempo que se havia uma grande confusão de se colocar tudo dentro do mesmo saco. Choque cardiogênico, igual esse CFEP. A gente sabe que esse CFEP é uma grande síndrome que eu tenho que identificar vários fatores para tratar melhor. No choque é a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? A classificação Intermax, Gustavo, ela acabou desenvolvendo uma importância não esperada. Ela deu senso de urgência. Então, a classificação Intermax, ela, ao classificar em gravidade, ela acoplou prognóstico e te avisando, se chegar no 1 vai morrer. Eu tenho que ser rápido aqui. Mas estava faltando alguma coisa. Aí veio em 2017 acoplado a nova classificação de tipos de choque do American Heart, dizendo, olha, não é tudo o mesmo balaio. Eu posso ter o clássico, eu posso ter o doente que inflamou, eu posso ter o doente cardiogênico seco. Porque isso lembra que se eu encho o doente de nora e ele está seco, eu perdi o doente. Mas ainda estava insuficiente. E aí vem a outra classificação, que é o timing, é o time de choque. Então, quando você pega o Intermax, pega a nova classificação fisiopatológica, pega o entendimento do fármaco, agora vem um senso de time de urgência, onde eu tenho que, médico emergencista, saber reconhecer aquele doente que tem potencial risco de desenvolver choque. Ele está no estágio B. Quando ele entra no C, ele abriu o choque. Então, a nova classificação A, B, C, D e E diz que para os gestores da emergência, quando eu pego uma Takotsubo e mando para a sala de hemodinâmica, ele é um B, porque ele não abriu ainda o baixo débito, eu tenho que avisar o time de choque. Olha, eu tenho um B ali. Quando eu tenho um doente que eu abro a dobutamina, porque é um crônico agudizado, eu precisei da dobuta, porque o lactato que eu colhi na veia, não na artéria, está alto, ele já virou um C. Eu tenho que avisar o time de choque. E avisar não significa implementar. Também significa dizer que eu classifiquei o Intermax, classifiquei a fisiopatologia, avaliei o melhor tipo de inotrópico, criei o senso de urgência, criei o time de choque. Acho que agora sim a gente tem um casamento de toda a linha de cuidado para poder chegar no racional do time de choque. Bacana. Vitor, queria uma impressão sua relativo ainda ao diagnóstico do choque cardiogênico, porque acho que o Bacal foi muito feliz de mostrar para a gente a categorização clínica, laboratorial, os biomarcadores associados com o prognóstico do choque, mas nesse modelo novo, nessa classificação nova, em que eu tenho aquele paciente de risco para desenvolver o choque, o paciente que está em classificação A, eu provavelmente não vou ter florido o contexto de sinais e sintomas associados à congestão ou hipoperfusão sistêmica. Como é que você enxerga que a organização de um time pode identificar potenciais pacientes que eventualmente evoluam para choque cardiogênico? Como é que eu faço para identificar os pacientes na classificação nova A ou B? A primeira coisa, eu acho, ela é relacionada à ativação desse time de choque. Então é importante entender que uma vez que você tem essa cultura colocada dentro do seu hospital, dentro da sua instituição, qualquer pessoa pode deflagrar a avaliação desse cuidado, uma vez que existe a suspeita clínica. E na prática a gente se baseia muito no diagnóstico ecocardiográfico de disfunção ventricular. Só que isso por si só não define se eu tenho um paciente de choque cardiogênico. E boa parte das vezes a gente precisa de uma avaliação hemodinâmica pormenorizada com cateter Swan-Ganz. Mas agora, se eu tenho um paciente em infarto agudo, eu vou pensar em passar Swan-Ganz em todo o paciente? Não. Naquele paciente que você tem um ΔT alargado, que ele está na sala de hemodinâmica, que você percebe que ele está desenvolvendo sinais de choque ou não, nesse momento a sua abordagem da sua equipe ela já muda. Então, a gente deixa de pensar no paciente porta-balão apenas e a gente começa a pensar no paciente DOR para unload, descompressão. Então, além do cuidado que o hemodinamicista tem de, por exemplo, funcionar um catéter radial para fazer a angioplastia sem intercorrência e maior segurança,
a equipe de choque já pode pensar diferente e discutir da possibilidade, naquele momento, eu ter um acesso arterial com catéter 5 frente femoral, um acesso venoso com catéter 5 frente femoral, pensar em passar um Swan-Ganz naquele momento, depois que a artéria foi aberta, ou prever alguma estabilização que pode acontecer no momento que eu abrir a artéria e entender que aquele pode ser um momento de canulação. E o interessante da nova classificação é que ela também prevê isso. A gente não sabe o quanto que uma parada cardíaca durante intervenção ou uma parada cardíaca em ambiente de infarto agudo pode levar em decorrência ao choque cardiogênico e à deterioração prognóstica daquele paciente. Então, essa classificação ela leva em consideração essas paradas cardíacas nos diferentes momentos, seja o paciente A, B, C ou D. Isso ainda não é validado, mas com certeza a gente deve ter uma identificação do papel dessa classificação nesses cenários modificados por paradas cardíacas antes do diagnóstico de choque cardiogênico. Quer falar, Bacão, por favor? Eu queria aproveitar e te trazer também, Alexandre, para o centro dessa discussão, para tornar essa discussão rica. Você, como cirurgião cardíaco, você tem uma experiência muito grande na assistência desses pacientes. Dispositivos e etc., transplante e tal. Só que você tem também uma posição hoje de gestor. E qual é a visão dos desafios, né, para um gestor de montar um time de choque? Como é que se motiva um time como esse? Como é que você consegue estruturar dentro de um hospital um time que vai trabalhar 24/7 numa situação tão crítica com decisões tão rápidas? Então, eu também queria te ouvir que você tem esses dois lados, né? O cirurgião com muita experiência, mas também na visão de um gestor da importância de montar um time como esse. Bacana, assim, eu tenho a visão muito alinhada com a redução de desperdícios, né? E, eventualmente, as discussões elas são sempre associadas a investimento quando a gente vai montar um processo novo. Eu preciso investir em recursos de pessoas, trazer novos expertises, manter indivíduos 24/7 disponíveis para uma estrutura tão complexa como essa, além, obviamente, de todos os insumos, né, que estão associados. Eu sempre penso que se a gente organizar um sistema de saúde ou processos de cuidado muito estruturados e oferecer o que é adequado no tempo adequado, a gente vai estar diminuindo o desperdício, né? Então, a construção hoje, ela passa por ter um assento numa mesa de negociação. E ela não é arbitrariamente definida. Eu tenho uma caneta, eu assino, eu faço da forma que eu acho mais convincente ou conveniente. Mas a capacidade do gestor de entender que a entrega de segurança, sobretudo, a qualidade assistencial, a experiência do indivíduo, da família, elas precisam estar alinhadas com a sustentabilidade, é absolutamente fundamental. Como liderança médica, eu não tenho nenhuma dúvida que a organização de um time que possa identificar em tempo oportuno pacientes com potencial risco de choque cardiogênico e intervir para que ele não desenvolva as fases mais avançadas que a doença acaba ocasionando, ela não é melhor para o paciente, porque ela é segura para ele, ela gera uma qualidade, uma experiência assistencial melhor, mas ela também economiza recurso que vai ser desperdiçado quando eu deixei de oferecer alguma coisa no tempo mais adequado e passei a oferecer recursos muito maiores num tempo inapropriado, quando esse paciente passou essa jornada toda sobre a minha responsabilidade. Então, eu enxergo a organização de times multiprofissionais e, de fato, que trabalhem com a interdependência que os times multiprofissionais requerem, eles ofereçam valor a uma estratégia tão complexa como a organização dos times de choque cardiogênico, né? A forma de fazer, entretanto, eu acho que operacionalizar isso é um pouco mais complexa e precisa ter um alinhamento institucional muito grande dentro do que a gente eventualmente venha discutir, que é a cultura da instituição, né? Uma cultura apropriada para que isso se estabeleça de forma plena. Macau, vou voltar com você. A gente falou muito sobre o diagnóstico, sobre risco, né? E o Vitor introduziu a monitorização hemodinâmica invasiva, né, como um dos alicerces na identificação de pacientes de maior ou menor risco, além do ecocardiograma.
algum biomarcador, alguma monitorização ao longo da jornada desse paciente menos invasiva, a gente pode lançar a mão? Troponina, BNP, dispositivos de avaliação de débito cardíaco sem cateterização central. Qual é a visão contemporânea da monitorização dos pacientes que estão evoluindo na cascata do choque cardiogênico? Interessante, Alexandre. Hoje a gente tem uma série de parâmetros que podem nos dar uma visão global do que está acontecendo com o paciente. Como eu mostrei na apresentação, claro que troponina, ele vai avaliar sofrimento, não só o infarto, mas a doença de microcirculação, a disfunção, claro, necrose miocitária pelo hipofluxo, pelo choque. Então, claro que troponina entra. O BNP, lactato fundamental, vai ver sinais claros de hipoperfusão tecidual como um todo. O lactato é classicamente um marcador de choque. E existem as outras estratégias, desde uma avaliação que você tenha certeza da tua volemia adequada, que pode ser uma PVC, pode ser os monitores de débito, você ter saturação venosa, você ter um débito não necessariamente pelo Swan-Ganz, isso ajuda muito. O ecocardiograma também é uma ferramenta muito importante no entendimento. O Marcelo comentou bem, o choque cardiogênico ele é multifacetário, né? Nós vamos ter o paciente que ele é puramente cardiogênico, mas tem aquele paciente que está vasoplégico, que tem alterações mecânicas pós-infarto, não é? Que o eco vai ajudar muito nessa definição. Então, o ecocardiograma tem que estar 24 horas da admissão do paciente. O paciente tem que ter uma avaliação e repetir por vezes o eco. E a gente vê hoje o treinamento, não dependência só do especialista cardiografista, mas quem está na emergência, quem está na terapia intensiva, treinado em eco, isso agrega muito no controle de ajuste de volemia, da avaliação de hipertensão pulmonar, das complicações mecânicas, ajuste da disfunção de VD, que por vezes é um complicador no manuseio desses pacientes tão graves. Então, acho que se você está munido de tudo, avaliação da função renal, função hepática, lactato, BNP, troponina, algum dado que te informe adequadamente sobre volemia, o débito cardíaco, para que possa, na introdução da medicação e dentro do perfil tão heterogêneo, você poder escolher a melhor forma do teu tratamento, expansão volêmica, inotrópico, por vezes vasopressor, é noradrenalina ou é vasopressina, ou eu vou estar com dobutamina. O Marcelo, na apresentação dele, chegou a falar até levosimendan em algumas situações que é possível de serem utilizados, uma minoria, mas é possível. Então, dentro de uma doença heterogênea, você poder ter a clareza dentro de toda a escuridão que é tratar um choque cardiogênico e acertar no tratamento. Vitor, o Marcelo Montera mostrou na apresentação dele algo como você está usando 2 fármacos vasoativos, a mortalidade é excepcionalmente alta, né? E na nossa prática diária, você passa pelas UTIs e você enxerga pacientes sendo mantidos com doses relativamente elevadas de mais do que 2 fármacos vasoativos e acordado, conversando, ou seja, mostrando uma pseudo-compensação. Na sua prática, como é que você define que esse paciente passou da classificação C para D? Né? O que você enxerga como apresentação clínica e utilização de insumos e recursos que te faz pensar que esse paciente não está evoluindo bem? A minha impressão é esse modelo de doente que você está comentando é o doente crônico agudizado, em que ele se mostra para a gente numa certa estabilidade, mas que na verdade ele está se esvaindo pelos nossos dedos. Então ele está lá com os 2 inotrópicos dele, você olha naquele momento parece que é um paciente compensado, mas é um paciente que cronicamente ele já entrou num quadro de cachexia e ele tem dificuldade para comer. Boa parte das vezes esse doente vai estar com uma sonda nasoentérica porque ele tem intolerância gastrointestinal. Então, na classificação de Intermax pediátrica, isso é um item levado muito em consideração, que na nossa, acaba que a gente não implementa isso, mas que na prática é um fator que sugere congestão esplâncna e baixo débito oculto. E, classicamente, a gente entende esses pacientes como Intermax 2 e na classificação nova seria um paciente classificação clássica, C,
a dependência de evidência objetiva de baixo débito, ou um paciente anterior a isso, classificação B, né? Na minha cabeça, esse perfil de paciente, eu ainda prefiro manejar ele com Intermax, tentando entender se esse paciente é um paciente Intermax 3 ou 2. E o importante aqui é entender que, nesse momento, ele tem vida limitada. E esse baixo débito oculto, que caso ele não esteja sendo monitorado, é importante a gente entender que você precisa de uma estratégia de saída para esse paciente em seguida. Marcelo, vou pegar esse doente do Vitor e eu estou com lactato normal, estou com dose elevada de nora, estou com inotrópico, 2 inotrópicos, e eu estou num modelo paciente crônico, agudizado, potencial candidato a transplante. Eu estou perfundindo órgãos, eu não tenho disfunção orgânica. Eu tolero, eu sigo para um suporte mais avançado, eu tenho alguma outra monitorização, você quer algum outro tipo de informação estrutural, eu não tenho perspectiva de recuperação da função ventricular. Então, você trouxe a sua última colocação é o mais importante do entendimento. Isso sim que você acabou de falar. Quando você tem um doente, a primeira pergunta é por que ele está agarrado? Algo está errado. Se o doente está urinando, não tem disfunção orgânica, por que ele está agarrado? É muito comum a gente ver o doente agarrado porque está sedado, em exagero. A primeira coisa, ver se está com precedex de dose alta ou não. Ah, não está sedado, mas ele está acordado, ele está agarrado. Eu diminuo o fármaco, cai a diurese, sobe o lactato, começa a ficar hipotenso, algo está errado, o doente está inflamado. Se está inflamado, o primeiro alerta de disfunção endotelial periférica, porque está perfundindo mal. Então, na verdade, eu tenho pressão, mas não tenho perfusão, e, na verdade, não cheguei a esse diagnóstico, porque a forma mais difícil de diagnosticar é a perfusão pelo exame clínico. Por isso que veio bioimpedância, por isso que veio a avaliação periférica, plexitomografia, métodos não invasivos de tentar chegar a uma conclusão de como está a perfusão celular. É difícil. Mas se está agarrado e eu não tenho perspectiva de melhora, o que eu espero com o meu fármaco? Essa pergunta que você está fazendo, eu tenho que deixar de ser plantonista. Eu tenho que deixar de ter uma visão imediatista. Ah, não, estou urinando, pressão estabilizou, resolvi o problema. Não! Eu tenho que enxergar daqui a 24 horas, eu estou perdendo o receptor, eu estou fazendo cardioagressão com meus fármacos, eu estou queimando o órgão. Eu tenho que chamar o time choque. Se não tem um time choque, já deveria ter nesse momento, eu tenho que pensar a longo prazo, porque se eu estou esperando transplante, eu não sei quanto tempo vai levar. Eu não posso deixar o doente entrar em transplante nessas condições, porque eu vou complicar a sua vida e, consequentemente, a vida do paciente. Essa visão holística a longo prazo, de fluxo, e fluxo é sustentação de órgão, e quem me gera fluxo é o suporte. Porque você falou a frase que determina isso. Não há potencial de recuperação. Então eu estou usando fármaco naquilo que restou do coração. Eu estou exaurindo um sistema que vai falhar, vai falir. Então eu tenho que estabelecer a melhor condição de poder botar o aparelho e não a pior condição. Eu não tenho que chegar no Intermax 1. É como o Vitor colocou, chegou no 2, eu estou no 3 para o 4. Não, se está agarrado, não, Vitor. Está agarrado é um 2 mascarado. Esse que é o problema da classificação, Gustavo. É um 2 mascarado. Eu me enganei. Por que está agarrado? Se não tem fármaco, não está inflamado. Não está inflamado, o endotélio disfuncionou. Se disfuncionou e não há recuperabilidade, coloque suporte. De maneira eletiva. Não espere virar um clássico. Aí, meu amigo, vai sangrar na mesa, vai ter aquilo que vocês no pós-operatório vão sofrer e vai poder ter o potencial muito maior de aí vir um gestor para você, que não é você no caso, que tem experiência, mas você foi muito bem colocado pelo Fernando. Uma coisa é ter um gestor que tem experiência, que faz, que atua. Outra coisa, o teu gestor está lá em cima. Ele vai me cobrar resultado, sem entender o campo de batalha. Você entende o campo de batalha. Então, respondendo a sua colocação esse doente tem que estar em suporte. Algo está errado. Então, Gustavo, nesse contexto do suporte, aí a gente passa a, eventualmente, começar a discutir tipos de suporte, manuseio. E aí eu queria introduzir a pergunta assim, a gente estava num contexto do doente crônico agudizado,
que ficou agarrado com droga, né? E não tem uma expressão minimamente laboratorial daquele choque cardiogênico franco, né? Sem disfunção orgânica, mas também sem perspectiva de recuperação do coração. A sua visão sobre suporte para esse modelo e para aquele modelo que se apresenta da mesma forma, mas é uma insuficiência cardíaca nova, que chegou no hospital, um infarto, né? E a gente está evoluindo agora agarrado com essas drogas, seria diferente? Você manusearia como esses dois modelos, do crônico agudizado, do agudo novo, do contexto dos dispositivos que hoje estão disponíveis? Você usaria um racional diferente? Como você abordaria esses doentes? Lembrando uma coisa que Marcelo ensinou mais uma vez hoje para a gente, né? Que é queimar órgão. Então, alguns dispositivos, eles dão suporte orgânico, mas sobrecarregam o coração de uma determinada forma. Outros têm oportunidades diferentes. Na sua visão, Gustavo, com todo o conhecimento e prática que você tem, como você aborda o doente crônico agudizado e o doente agudo que estão agarrados com inotrópicos e vasopressores, ainda num contexto não Intermax 1, não refratariedade absoluta e morte em horas? Esse doente que você estava mencionando ontem, um doente crônico agudizado com lactato próximo do normal, ele não é infrequente. A gente vê bastante esse doente. O que acaba fazendo a virada de ponto dele é algum quadro infeccioso normalmente pelo tempo que ele fica internado. Eu encaro de uma forma diferente. A primeira, esse doente crônico agudizado, normalmente ele tem 50% de disfunção biventricular. Então eu preciso pensar num suporte diferente daquele agudizado, que seja um Takotsubo, ou seja um infarto, que normalmente eu tenho uma câmara ainda mais saudável, porque eu possa suportar de uma forma menos agressiva e menos invasiva. Então, no meu racional, são pacientes diferentes, né? Aquele paciente eu não vou tê-lo para recuperação. O outro, a minha principal plano terapêutico é de recuperação. A despeito desse plano terapêutico, eu não posso não invadi-lo achando que eu vou ter uma recuperação se ele tiver umas câmaras muito distendidas. Então, esse paciente ele precisa, às vezes, caminhar para um quadro de uma ECMO central, dependendo do grau de disfunção, ou uma descompressão de alguma forma desse ventrículo, seja farmacológica, mais atenta, equilíbrio hídrico, balão intraórtico, ou uma cânula no ventrículo esquerdo ou no átrio esquerdo. Para mim são pacientes diferentes. Eu vejo hoje com pacientes bem diferentes, né? Assim, o meu plano é um outro plano. Eu não vejo esse doente crônico agudizado saindo nesse quadro que ele está agarrado com droga, como o Marcelo citou. O que eu vejo na prática diária, esse paciente infectar, aí ele piora, aí ele é tentativa de desencadear um dispositivo para ele, né? O que eu tenho bastante dúvidas ainda são quando o paciente ele começa a ter muita elevação de enzimas hepáticas e distúrbio de RNI, de sangramento, passou de 2,5 por aí. Esse é um paciente que comumente a gente perde na nossa instituição. Porque é muito confortável para o clínico em geral esperar uma descompensação laboratorial e clínica bastante expressiva para indicar um suporte circulatório mecânico, né? Então, acho que no Intermax 1, em que o paciente está chocado e morre em horas, é muito fácil você assumir qualquer tipo de risco maior com a incorporação de um suporte mais avançado. Mas nesse modelo de doente que está com 2, 3, 4 vasopressores inotrópicos em doses eventualmente até acima do que a gente considera aceitável, mas que ele está falando, conversando, sem nenhuma expressão laboratorial de hipoperfusão, é um pouco mais difícil da gente considerar alguma estratégia mais agressiva, né? Eu acho que a questão conceitual aqui é um momento, é entender o momento da refratariedade. Então, esse contexto que você citou do paciente com choque cardiogênico agudo, de novo, em que você tem predominância de baixo débito com redistribuição de volemia para o pulmão, mas com periferia a princípio seca. É um doente clinicamente difícil de você entender e começa a se entender a refratariedade dele com aumento de catecolaminas. Então, é importante entender que a partir do momento que você colocou a catecolamina, esse paciente já é um paciente Intermax 1, já é um paciente C indo para D na nova classificação. E é nesse momento que a equipe tem que ser acionada e agir, né?
E boa parte das vezes, como você citou, o que acontece é a equipe ser acionada quando passou a hora, quando está tarde demais e você está com catecolaminas em doses extremas, com bicarbonato persistentemente baixo, com troponina persistentemente elevada, provavelmente depois de uma parada cardíaca por uma intervenção não assistida, e aí talvez esse momento seja tarde demais, em que a gente provavelmente vai aumentar o custo daquela indicação sem um desfecho favorável. Trazer também um comentário, queria ouvir a opinião de vocês. Eu estava tendo essa reflexão internamente com o meu grupo, porque nós temos um desafio no Brasil muito maior, porque muitas vezes a gente se baseia muito nos estados internacionais, centros europeus, americanos, todos estruturados, que conseguem oferecer o tratamento completo para um paciente cardiopata em choque em algum momento. Nós vimos aumentar exponencialmente o número de ECMOs VVs por conta da pandemia, em inúmeros hospitais, porque a ECMO é um suporte temporário para aquele pulmão se recuperar. A história da VA já é bastante diferente, porque você, a partir do pressuposto que você está colocando um dispositivo VA, você tem que ter o final da história para poder contar. Muitas vezes o paciente pode não recuperar, então ele é ponte para alguma coisa, ou ele recupera ou ele vai morrer, e não tem tanto tempo, por mais que você coloque um balão intraórtico para descomprimir ventrículo esquerdo e tal. Então, eu acho que o desafio é maior. Você montar estruturas dos hospitais que nós trabalhamos, nós vamos conseguir montar essa história, código time de choque, ter o código H para o paciente que sangrou, tecla HELP, tecla infarto, quer dizer, tem inúmeras teclas ali de times que vão atender em situações. Mas também eu acho que é uma oportunidade e é um desafio da mesma forma, que esses times que se estruturarem poderem assistir por telemedicina, porque grande parte dos pacientes que estão em choque cardiogênico e que precisarão de ECMO não estarão nos nossos hospitais que nós temos a estrutura. Então, e se um colega pensar em ECMO, ele tem que pensar em ECMO precocemente, ou o time ir buscar o paciente em ECMO para trazer para o hospital. Então, esse desafio ele é grande num país tão heterogêneo, continental como é o nosso. Eu trouxe mais uma dificuldade. É difícil identificar, mas ECMO VE é complicado. Mas eu acho que isso que o Alexandre falou. Trouxe o mundo real. O Alexandre colocou uma coisa muito importante, ter a responsabilidade da sustentabilidade da tomada de decisão. Já me perguntaram algumas vezes, eu estou com um doente aqui, quero botar uma ECMO. Eu falei, você tem HeartMate aí? Para quê? Porque as pessoas não entendem que uma grande maioria não vai sair da ECMO e que a ECMO representa isso que você falou. Então, quando a se pensar numa rede de captação, a se pensar em se construir isso, tem que se pensar obrigatoriamente na sustentabilidade disso. Porque se eu começar a distribuir ECMO por esse país, em hospitais absolutamente não preparados para isso, isso pode gerar colocações em ambientes inadequados que não vai levar a nada. E só vai aumentar e exaurir o sistema e a sustentabilidade dele. Talvez isso tenha que ser como é no mundo. Grandes centros recebendo esses doentes. E da outra forma, vai tratar como inotrópico. E vai aceitar a mortalidade que o inotrópico traz. E entender que aquele ambiente não permite alta complexidade. Porque senão, Bacal, pode até ser um tiro no pé no método. Isso aí. Muito bom. Queria agradecer aos nossos amigos que estão aqui. Foi uma oportunidade ímpar de dividir esse palco aqui, nesse projeto de inovação do NOSMED, em que se propõe a capilarizar o conhecimento e uniformizar, né, o conhecimento dentro de um país continental. Acho que ficou muito claro a complexidade da abordagem do choque cardiogênico. A gente teve muita oportunidade de rever conceitos super atuais, como a nova classificação, até as diferentes alternativas de dispositivo de circulatório mecânico, incluindo aqui desafios novos como a organização de times dentro dos hospitais e a interdependência do sistema de saúde na conexão, né, em um ecossistema que possa efetivamente gerar valor ao cuidado. Queria agradecer você por estar aqui assistindo a gente, né, nesse workshop em que, mais uma vez, a telecomunicação e a disponibilidade das conexões em rede permite nos conectarmos a qualquer dia e a qualquer hora. Muito obrigado.